Olá, bem-vindos ao módulo 1 da nossa imersão de férias. E nesse módulo nós vamos falar sobre ciclos hormonais, obesidade feminina e fertilidade. Nesse módulo, você vai conhecer a prevalência da obesidade, explorando os fatores de risco específicos para as mulheres, analisar a relação entre a resistência insulínica e obesidade e compreender o impacto da resistência insulínica na ovulação, identificar os critérios diagnósticos da síndrome dos ovários policísticos e analisar sua relação com a obesidade visceral e infertilidade, e planejar o manejo da obesidade feminina, determinando a abordagem do estilo de vida, estratégias medicamentosas e cirurgias metabólicas. Essa é a aula 1, onde nós vamos abordar a obesidade e as diferenças entre a obesidade feminina e a obesidade masculina. Vamos lá? Primeiro vamos definir obesidade. A Organização Mundial de Saúde define a obesidade como o acúmulo de gordura prejudicial à saúde. Mas nós nos habituamos a classificar, a definir a obesidade a partir de um ponto de corte do IMC, do Índice de Massa Corporal. A maioria das sociedades internacionais, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, de Metabologia, utiliza o IMC como esse marco definidor da obesidade. Mas nós sabemos que o IMC ele não é o parâmetro mais fidedigno, porque ele utiliza a proporção do peso para a altura, então é o índice que divide o peso pelo quadrado da altura, mas ele não aborda aquele acúmulo de gordura que a OMS fala prejudicial à saúde como definidor da obesidade, porque a gente está no IMC utilizando a relação do peso com a altura, mas a gente não está falando de composição corporal. Então, o ideal, gente, seria a gente avaliar a composição corporal. Para isso, existem vários métodos, né? Um dos mais fidedignos seria a densitometria de dupla energia, a DEXA, que avalia tanto a massa de gordura, quanto a massa muscular, quanto a massa óssea, mas é um método de mais difícil acesso. Existem outros de mais fácil acesso, como a bioimpedância, que é um método fácil, reprodutível, né? Realizado ali com a passagem de corrente elétrica e a medida da impedância dos tecidos, diferenciando o que é massa gorda do que é massa muscular, né? Mas além disso nós temos métodos antropométricos, como a medida das dobras cutâneas com equações preditoras. Então, existem várias maneiras de nós medirmos a composição corporal, da gente identificar realmente se há um acúmulo de gordura prejudicial à saúde. E tem um muito simples, validado, que já foi mostrado em estudos que tem uma correlação com risco cardiovascular, né, com saúde cardiovascular, que é a relação cintura-estatura. Isso mesmo, uma coisa simples de fazer com a fita métrica, você mede a cintura, divide pela estatura. Se essa relação estiver acima de 0,5, isso demonstra um aumento do risco cardiovascular. Percebam que quando a gente utiliza a medida da cintura com a estatura, a gente está falando da obesidade visceral. Aquela obesidade que se acumula ali nas vísceras, aquela obesidade mais abdominal, que está diretamente associada às comorbidades que a obesidade costuma trazer. Aumento da pressão arterial, resistência insulínica e outras que a gente já está habituado a acompanhar nos nossos pacientes, como dislipidemias, enfim. Falando, gente, agora sobre a prevalência da obesidade, a gente sabe que é uma epidemia global, né? Vem aumentando nas últimas 4 décadas a prevalência de obesidade em todo o mundo, inclusive em países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento, onde se acumula uma dupla carga de má nutrição, porque se acumula a obesidade e a fome, a desnutrição energético-proteica. E quando a gente olha para os dados de obesidade no mundo, a prevalência da obesidade nas mulheres é maior do que nos homens. Mas no Brasil, segundo dados do Vigitel, que é uma pesquisa feita por telefone, em 2021, uma pesquisa já feita no Brasil há alguns anos, e em 2021 foi o último Vigitel, ele deu a prevalência da obesidade nas mulheres em torno de 22%, semelhante à prevalência da obesidade entre homens. Então, no Brasil, por essa pesquisa, a gente não teve uma diferença entre homens e mulheres na prevalência da obesidade. Mas é um problema crescente, é um problema que vem afetando aí mulheres no Brasil e em todo o mundo, e que a gente precisa ter uma atenção especial, porque nas mulheres vai ter um impacto direto, além do comprometimento na saúde metabólica, cardiovascular, né, com complicações que a gente já citou aqui, como dislipidemia, como hipertensão arterial, como diabetes mellitus tipo 2, também vai ter um impacto na fertilidade, também vai ter um impacto aí nos ciclos
hormonais e ovulatórios femininos. E por que que essa obesidade ocorre, né? Por que que essa obesidade vem aumentando? Então a gente sabe que a obesidade, ela é multifatorial, a sua causa, que tem um grande papel da genética. A gente sabe que existe uma genética metabólica e favorecendo ao acúmulo, ao depósito de gordura, que tem um impacto em torno de 40% a 70% na gênese da obesidade. Mas existe um fator, hoje em dia, que se estuda muito, que é a epigenética. Então, quando a gente fala de epigenética, a gente está falando na ativação, na expressão gênica. Então, você herda aquele código genético, porém, a maneira como você vai expressá-lo é justamente a epigenética, né? Aqui envolve a metilação de histonas, envolve microRNAs, envolve alterações ali na célula para ativar ou inativar alguns genes. E o que é que causa, né, essa ativação e essa inativação? É justamente, gente, a interação com os fatores ambientais. Então, a epigenética, ela estuda como o ambiente consegue alterar a nossa expressão gênica. Isso tem a ver com a exposição, por exemplo, a substâncias tóxicas. Isso tem a ver com a exposição a produtos químicos que muitas vezes estão na alimentação de uma dieta ocidentalizada rica em alimentos ultraprocessados, alimentos produzidos pela indústria com excesso de aditivos. Está a epigenética também na relação como o exercício físico, por exemplo, ele ativa expressão gênica, ativa vias metabólicas específicas, favorecendo a queima de gordura. A gente vai falar mais à frente em outras aulas sobre balanço energético e vai entender o papel do exercício físico nisso. Então, a obesidade tem sua base genética, tem algo que acontece ali, né, na genética, no DNA do indivíduo, favorecendo o acúmulo de gordura, mas a maneira como essa genética vai se expressar num fenótipo de obesidade, num acúmulo de gordura visceral, num ganho excessivo de peso, tem muito mais a ver com a epigenética, com a ativação e a inativação de certos genes, de acordo com a exposição ambiental. E não é apenas alimentação e exercício físico, mas hoje em dia a gente sabe que a privação do sono é um fator importante para a obesidade. Privação do sono aumenta o acúmulo de gordura. Privação do sono está relacionada a um aumento do risco de resistência insulínica e diabetes mellitus tipo 2. Então, também é um fator aí que vai entrar como ativador de genes, como modulador de expressão gênica, como um contribuinte para a origem da obesidade. Além de alimentação, exercício físico, privação de sono, outro fator que hoje em dia se associa muito a obesidade é o estresse crônico. O estresse crônico, ele causa uma inflamação crônica no organismo. E essa inflamação crônica também está associada ali à perpetuação do ciclo de obesidade, de acúmulo de gordura visceral, de acúmulo de tecido adiposo branco, que hoje em dia a gente sabe que é um tecido metabolicamente ativo e inflamatório. Então, gente, não é coincidência que os pilares da medicina do estilo de vida, alimentação, sono, manejo do estresse, exercício físico, eles estão ali, né, como fatores moduladores da expressão gênica, favorecendo a obesidade. Eu diria que a obesidade é a doença do estilo de vida, tá certo? Então a gente tem que prestar atenção a isso, nessa origem da obesidade, porque quando a gente estiver falando de tratamento da obesidade, a gente tem que tratar justamente essa causa multifatorial. A gente tem que ir atacar a causa para poder conseguir um tratamento sustentável, um tratamento que seja efetivo no longo prazo. E a diferença entre homens e mulheres? Existe essa diferença? Independente da prevalência, que a gente já viu que no Brasil é semelhante, mas existe diferença entre homens e mulheres? A gente sabe que existe, se a gente é intuitivo, se a gente olhar, né, a composição corporal, a distribuição de gordura entre homens e mulheres na idade reprodutiva, a gente vê claramente uma diferença, né? Homens têm uma maior tendência a fazer uma distribuição central de gordura, né, um acúmulo visceral, e as mulheres têm uma distribuição mais periférica na idade reprodutiva. A gente também sabe que a partir do declínio hormonal feminino, da baixa dos estrógenos, quando entra na menopausa, a distribuição de gordura feminina fica semelhante à distribuição de gordura masculina. Portanto, é justamente nessa época, né, do climatério, da transição menopausal, da menopausa, que a mulher acaba perdendo sua proteção cardiovascular. A gente sabe que os eventos cardiovasculares são mais comuns nos homens, né, inicialmente, e depois da menopausa eles se igualam entre homens e mulheres, justamente porque ocorre essa modificação
na distribuição de gordura, ocorre uma modificação no perfil lipídico feminino, então as mulheres vão tender a acumular aí a gordura mais visceral, vão tender a ter dislipidemia tanto quanto os homens e os eventos cardiovasculares também após a menopausa. Mas no período da idade reprodutiva, as mulheres têm uma distribuição mais periférica de gordura e é bem verdade, gente, que desde a puberdade até lá a menopausa, as mulheres têm maior acúmulo de gordura do que os homens, tem um maior percentual de gordura, o percentual de gordura feminino, o percentual do peso feminino, que é de massa gorda, é maior do que o percentual do peso masculino, que é de massa gorda, da puberdade até a menopausa, mostrando que as mulheres elas têm um metabolismo de gordura diferente. A mulher ela oxida menos ácidos graxos, ela tende a acumular mais gordura. E isso vai favorecer, de certa forma, né, quando a gente juntar, adicionar os fatores ambientais, vai favorecer a uma maior incidência aí de obesidade entre as mulheres. Então é preciso ficar atento a isso, porque realmente é uma particularidade aí metabólica feminina. Mas não é só o metabolismo. A gente sabe que a estrutura social, os múltiplos papéis sociais que as mulheres exercem, a sobrecarga no trabalho, isso também acaba contribuindo. Então, obesidade é multifatorial. Tem genética, tem epigenética, que a gente já conversou sobre isso. Mas também tem o papel social. E muitas vezes esse papel social feminino, que na verdade não é um, é múltiplo, onde acumula-se funções de trabalho, acumula-se funções de maternidade, acumula-se funções de gestão da casa, gestão do lar, contribui para que a mulher tenha menos atenção aí à sua alimentação, menos tempo para se exercitar, mais estresse crônico e com tudo isso aumenta aí a chance dessa mulher vir a ter obesidade. Então é preciso estar atento a esses múltiplos fatores porque eles vão ser importantes na hora da gente abordar, na hora da gente tratar o sobrepeso e a obesidade feminina. Então agora, gente, a gente vai ver também como a obesidade está influenciando a saúde reprodutiva da mulher. Então, além de influenciar a saúde metabólica feminina, a gente já viu aqui que a obesidade está relacionada ao aumento de dislipidemia, hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, mas a obesidade nas mulheres tem essa particularidade de afetar também a fertilidade. Isso porque a obesidade aumenta o risco de anovulação. As mulheres obesas têm 2 vezes maior risco de anovulação do que as mulheres de peso normal. Essa alteração na ovulação tem a ver com o ambiente de hiperinsulinemia, a gente vai ver mais à frente um pouquinho, que pode estar relacionada à síndrome dos ovários policísticos também. Mas independente da ovulação, mesmo em mulheres ovulatórias, ou seja, mesmo naquelas que ovulam, a obesidade, ela compromete a fertilidade. Ela consegue ter um impacto negativo na fertilidade feminina, talvez por alteração do endométrio, talvez por alteração da síntese de progesterona na fase lútea. A gente não sabe completamente como os mecanismos ocorrem, mas a gente sabe que mulheres obesas, elas têm maior dificuldade de engravidar do que as mulheres com peso normal. Essa alteração, gente, da obesidade na fertilidade é tão verdade que a obesidade ela é capaz de diminuir as taxas de sucesso da fertilização in vitro. Ela é capaz de diminuir a taxa de implantação, ou seja, não só a fertilidade natural está reduzida com a obesidade, mas a própria resposta à fertilização também está reduzida com a obesidade. Mas o que é interessante é a gente saber que a perda de 5 a 10% do peso corporal em mulheres obesas pode restaurar a ovulação e melhorar a fertilidade. Então veja que perder 5 a 10% do peso, a gente já sabe isso, que é algo que tem impacto na saúde metabólica, seja de homens ou seja de mulheres. Então, independente de atingir o peso normal, quando a gente está tratando a obesidade, perder 5 a 10% do peso já diminui consideravelmente as comorbidades. E para a saúde reprodutiva feminina, isso também é uma verdade. Perder entre 5 a 10% do peso para mulheres obesas já vai ter um impacto positivo na sua fertilidade. Então, gente, aqui a gente vai finalizar a aula 1. Recapitulando, a gente falou sobre a prevalência da obesidade crescente no mundo, maior em mulheres do que em homens, mas no Brasil igual. A gente falou sobre a origem da obesidade, genética, epigenética, fatores socioambientais. E a gente falou do impacto da obesidade na saúde feminina, tanto metabólica quanto na saúde reprodutiva. A gente se vê na aula 2 para conversar mais sobre resistência insulínica e síndrome metabólica. Até lá!